Mas, não, o 25 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos. Acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa, portanto. Sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. Padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o Padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque... A data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado por volta do ano 300. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo no hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte. Então, é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí, o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como Sol. Vamos refletir a grande influência que tem a religião babilônica, grega, egípcia e romana sobre as falsas crenças e rituais católicos. Começaremos por 25 de dezembro. O 25 de dezembro era conhecido no Império Romano como solstício de inverno. Nele comemora-se o triunfo do Deus Sol sobre a Lua. As Saturnais, festa romana celebrada em dezembro, ofereceu um modelo para a criação desta celebração. Derivam-se dela os banquetes, a troca de presentes e a queima de velas. Segundo a enciclopédia da religião, os europeus decoravam suas casas com luzes de todos os tipos para celebrar o solstício de inverno e combater espíritos maus. Cultuar árvores é um ato comum entre os europeus pagãos. A presença da árvore em dezembro representa a presença da entidade celebrada no dia 25, o deus Tammuz.
Foi entre os anos 324 e 325 que decidiu-se sua substituição como festa católica. Também se associa a esta festa o nascimento de Horus, nascido da deusa Ísis, a virgem deusa mãe que incrivelmente continuava sendo virgem mesmo depois do parto. A palavra Natal, em latim natalis, é derivada do verbo nascer. Em nenhuma parte da Bíblia encontra-se a data do nascimento de Jesus, e muito menos que deve ser comemorado. Esta festividade surgiu em templos de falsas religiões, a influência de religiões mitológicas de Roma, Grécia, Babilônia e Egito vestiu a carapuça de uma sociedade que prefere desenhar a realidade em vez de buscar explicações claras e lógicas para o que estão se submetendo. Como robôs de um sistema padrão, as pessoas de mesa farta e coração vazio preenchem suas vidas mantendo tradições mentirosas que é passada de geração com a ilusão de estar fazendo o que é correto, mesmo que isso tenha surgido de um falso processo babilônico no qual o próprio Deus rejeita. Vemos assim que o catolicismo romano tem copiado essas festas pagãs sem nenhuma base bíblica. Ali no fundo, não sei se vocês conseguem ver, tá o Coliseu. E a gente está chegando aqui, ó, nesse local, nessa construção que é um pouco antiga, que é um templo religioso, basicamente, a Basílica de São Clemente, né, como vocês estão vendo aí. E o que tem de tão interessante nesse lugar aqui? É porque aqui eles resolveram manter a verdadeira estrutura do que eles montaram aí dentro do catolicismo romano. Aqui a gente tem a Basílica de São Clemente e eles estão mostrando algumas coisinhas. No piso de baixo da Basílica tem algo que mostra que eles resolveram manter, como eu disse, o início de tudo. Então eu vou entrar e vou tentar gravar. Eu já sei que lá embaixo, no templo de Mitra, não pode filmar, principalmente para não expor tais coisas. Você pode entrar, olhar, eu vou tentar ver como é que faz para acessar aqui essa parte subterrânea. Mas o que eu fiz? Comprei esse óculos espião, ele está aqui dentro. Quando eu começar a descer lá, eu vou colocar e vou filmando e assim falando com vocês. Ele vem aqui no meio, ele tem uma câmera. E aí eu vou começar a gravar lá dentro para tentar mostrar o templo de Mitra para vocês. Eu acredito que até hoje ninguém ainda conseguiu fazer uma gravação dessas. Só o máximo que der com o celular aqui, com a câmera. E depois, quando não der mais para gravar, vou tentar colocar o óculos e tentar passar por lá para filmar isso aí para vocês. Assim a gente vê ligações totais do catolicismo romano com a adoração a Mitra, que na verdade o que temos hoje, que dizem aí que é a adoração a Cristo, dia 25 de dezembro, Natal, entre muitas outras coisas que está junto com esse cristianismo até os dias de hoje, é na verdade uma adoração ao sol. Como por exemplo aí o Santíssimo Sacramento, como por exemplo aí as denominações religiosas com a razão social de Mitra, arquidiocese, principalmente no Brasil, e até mesmo o dia principal das missas, o Sunday, o dia do sol. Tudo é adoração pagã ao sol, tudo é adoração pagã a Mitra, e é aqui que a gente vai ver isso. Hello, buonasera. It's 2 tickets. With these tickets we can go to the Chulaos, the Mitra temple. Okay. It's 10 per person? Yeah. Okay. It's for an hour. In English, ok. Bom pessoal, estamos entrando aqui.
Eu não sei se a câmera tá pegando direitinho. Agora a gente vai entrar nos subterrâneos aqui da Capela de São Clemente. Não tenho nem noção se eu tô conseguindo gravar direitinho ou não. Toda essa parte aqui eram partes das verdadeiras religiões que existiam aqui, dos templos pagãos que existiam naquela época. Na maioria das vezes eles eram feitos assim, no subterrâneo, e aí o catolicismo romano veio e fez exatamente em cima, porque foi a continuação daquilo, né? Então é por isso que eles utilizaram o mesmo formato dos templos de Mitra para dar sequência no catolicismo romano. E aqui você vê ao Mitrel, tudo é Mitrium. A gente vê que ali a gente já começa na entrada do verdadeiro templo de Mitra, né? Aqui a gente já começa a ver a primeira estátua de Mitras. Isso aqui é original, cara. A simbologia da serpente. Então, é bem capaz, ou então isso aqui foi algo que tinha mais uma parte aqui em cima e quebrou. Podia ser também. Olha que interessante. Isso é original. Nossa. Essa simbologia dele matando o touro é o ritual da própria ceia que eles fazem. Um pedaço de carne com sangue. É por isso que a gente tem a Eucaristia Católica hoje e a Santa Ceia, né? Na verdade ela não veio da última ceia feita por Cristo, que era um ritual judaico. Ela veio advinda do próprio culto a Mitra. E aí um desses templos de Mitra, que no caso era esse aqui, acabou virando o templo de São Clemente. Mas aqui onde a gente vai descer é onde a gente desce pro templo mesmo de Mitra. Nossa, por isso que tá esse cheiro de mofo aqui. Cara, é realmente muito sinistro isso aqui. E eles basicamente estão mantendo tudo original, da forma que era. Se vocês descerem aqui, vocês vão sentir a umidade, o mofo que tem aqui nesse local. Vocês veem que tem partes com lodo. Bem interessante, hein? Nossa, que lindo, cara. Aqui, ó. Esse é o templo de Mitra. Esse é um templo original de Mitra. Está fechado e tem algumas grades aqui. Mas o que é legal e interessante da gente ver é que aqui, ó, a gente tem essa estátua de Mitra, no caso, ali na frente o altar de Mitra, uma outra estátua, e os bancos aqui nas laterais. O padrão religioso que a gente tem atual, católico, protestante, é mais ou menos a mesma coisa. Os bancos nas laterais, lá o altar, e aqui na parte da frente a porta. Então basicamente lá ficaria o púlpito, a porta aqui, quem estava celebrando, o sacerdote, vai estar de frente para a porta e as pessoas aqui nas laterais. Demais, né?
essência, né? Porque o Cristo que eles adoram hoje é mito, é o Deus Sol. Então, é esse aqui. Na verdade, o Cristo que o povo cultua, dando dízimos, ofertas, precisa de dinheiro. É esse que precisa de um templo físico, ceia física, Santa Ceia, Eucaristia. Deus Sol romano, só com uma máscara, que é Cristo. Essa é a grande apostasia, essa é a grande enganação das religiões no mundo. Fala aí pessoal, saindo então da Capela de São Clemente, que tem aí um templo de Mitra conservado até os dias de hoje, com mais de 2000 anos, mostrando aí a relação entre o paganismo romano e o cristianismo atual que a gente tem. Agora vamos ver como tudo começou. A igreja começa no século IV, com a Igreja Católica, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial. Então surge como instituição a Igreja Católica. Não estou falando da Igreja Primitiva, estou falando da Igreja Católica. Não coloquei aqui o cisma do Oriente da Igreja Ortodoxa, até porque não daria tempo e não seria necessário. Mas a partir da Igreja Católica surgiu a Igreja Luterana em 1517 com a revolta de Martinho Lutero, com as 13 teses de Lutero. Surge então uma nova ramificação, uma nova congregação que saiu da Igreja Católica, a Luterana. A partir da Igreja Luterana também saiu a Igreja Batista. Se bem que os luteranos os batistas já vinham desde a época de Lutero, mas depois oficialmente eles acabaram se separando e surgiu a Igreja Batista, ou seja, uma congregação que saiu da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A Igreja Presbiteriana foi fundada por Calvino. Não se sabe exatamente o ano exato, mas Calvino viveu de 1509 a 1564, a partir da Igreja Luterana. Calvino interpretou a Bíblia do seu jeito, então começou a surgir uma outra congregação, a congregação presbiteriana. Na mesma época também começou a surgir uma outra congregação, a arminiana, ou seja, é o arminismo, né, que veio de Armínio, correto? Essas duas congregações, presbiteriano e arminismo, saíram da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A partir da Igreja Católica também, em 1534, surgiu a congregação anglicana, quando o rei Henrique VII proclamou uma igreja. Ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a congregação anglicana. Então a congregação anglicana surgiu saindo da congregação católica. Já no século XVIII surgiu a congregação metodista. A congregação metodista surgiu saindo da congregação anglicana, que saiu da congregação católica. Em 1911 foi fundada a primeira congregação pentecostal, a Assembleia de Deus, que abriu um leque para várias denominações pentecostais, surgindo já saindo da Igreja Metodista. Uma pessoa se revoltou com alguma coisa da Igreja Metodista ou não concordou com algo, saiu desta congregação e formou a congregação pentecostal. Um ano antes, em 1910, tinha sido formada, sem surgir de nenhuma dessas outras, a Congregação Cristã do Brasil, que foi formada por italianos, ok? A partir da Assembleia de Deus e dos pentecostais começaram a surgir outras congregações. Cada um que não concordava com uma coisa saía e formava a sua própria congregação. Aí em 62 surgiu a congregação Deus é Amor. Em 1977, o Edir Macedo funda a Igreja Universal, que já saiu dessa congregação pentecostal. Os bispos, a bispa Sônia e o bispo Hernandes fundam a Renascer e o cunhado do Edir Macedo funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Recentemente, saindo da Igreja Universal, o apóstolo Valdomiro fundou a Igreja Mundial. Ou seja, essas três congregações, a Renascer, a Internacional e a Mundial, são três congregações que deixaram a congregação da Igreja Universal, que saiu da outra congregação, que saiu de outra. E hoje em dia, muitas pessoas revoltadas com essas igrejas começam a fundar as suas igrejas. E aí começa a surgir várias igrejas diferentes e um leque de denominações diferentes. Aqui eu coloquei Igreja X, que é só um exemplo para poder ilustrar, que cada igrejinha dessa gerou um monte de igreja X, pessoas que saíram de uma congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra, que saiu de outra e assim por diante. Aí chega um pastorzinho de uma igreja X, compra uma Ferreira de Almeida, funda uma igreja e fala assim para o fiel: irmão, você não pode sair da igreja, você não pode deixar a congregação, porque Paulo falou aqui em Hebreus, ó, não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. Peraí, mas o pastor dessa congregação, ele já saiu da outra congregação da Igreja Mundial,
que saiu da Igreja Universal, que saiu da Igreja Deus e Amor, que saiu da Assembleia de Deus, que saiu da Congregação Metodista, chega a dar até um trava-língua, né? Que saiu da Igreja Anglicana, que saiu da Igreja Católica no século IV. Então chega a ser até uma piada, né, as pessoas usarem esse versículo aqui para dizer isso: não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Mas espera aí, a congregação que eles estão seguindo já não é uma congregação que saiu de outra, que saiu de outra, que saiu de outra? Será que é mesmo da congregação X, ali da esquinazinha, que o apóstolo está falando aqui em Hebreus 10, 25? Porque se realmente, se for um mandamento bíblico do Novo Testamento, não deixar a vossa congregação, então era para todo mundo ser católico.